irmãos, a paz do Senhor. Vou fazer um vídeo rápido para falar com os irmãos a respeito de predestinação. Muitos consideram como um assunto muito complexo, mas observando a Bíblia nós vamos ver que é simples de entender, tá? Em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, vai dizer que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou para ser filhos de adoção por Cristo. Então a predestinação foi antes da fundação do mundo, tá? Agora vamos para o texto de Romanos, que é Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós vamos ler aqui para compreender melhor. Romanos 8, 29 e 30. Porque o que dantes conheceu, dantes da fundação do mundo, Efésios 1, 4 e 5. Os que dantes conheceu também predestinou, para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito ou o primeiro entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho, né? Versículo 30. Agora nós vamos ver aqui um processo no versículo 30 com algumas etapas. A primeira etapa é a seguinte: e aos que predestinou, predestinação, que é a eleição antes da fundação do mundo, é a primeira etapa desse processo. E aos que predestinou, a esses também chamou. O chamado é a segunda etapa desse processo. A primeira é a predestinação. Depois, num determinado momento da vida de cada um que Deus elege, né, Deus vai chamar, que é o segundo passo dessa predestinação. E aos que chamou, a esse também justificou, que é a terceira etapa. A primeira é a predestinação, antes da fundação do mundo, ou a eleição antes da fundação do mundo. O segundo é o chamado. Terceira etapa desse processo é a justificação ou perdão dos pecados. Deus elege, predestina, chama e justifica, perdoa os pecados em Cristo, né? Pela morte de Cristo. E a última etapa, que é a mais importante, e aos que justificou, a esse também glorificou. Veja que a última etapa do processo da predestinação é a glorificação. E aos que justificou, esse também glorificou. Conforme João 17, o que é glorificação? João 17, versículo 22. E dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus falando com Deus, dizendo que repartiu a glória que ele recebeu conosco, com a igreja. Ser glorificado é receber a presença de Deus. É o que os judeus chamam em hebraico, né, de cabote, presença. Então, ser glorificado, cabote, é receber a presença. Veja que as etapas do processo de predestinação vai até receber a presença. Ela não garante a salvação, não é isso. A pessoa é predestinada antes da fundação do mundo, é chamada, é perdoada e é glorificada, recebe a presença. Quando que nós recebemos a presença de Deus em nós? Quando somos batizados com o Espírito Santo. E esses são os passos da predestinação, e tem um limite, que até nós recebemos a presença. Ela não garante a salvação, a predestinação não garante a salvação. Por quê? Porque depois que recebe a presença, se não permanecer até o fim, pode perder a presença. Quantos você conhece que receberam a presença de Deus, mas perderam a presença? Tá? Então a predestinação, ela não garante a salvação, ela garante que quem for predestinado vai receber a presença de Deus, vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas se não perseverar até o fim,
pode perder a presença e daí o livre-arbítrio da pessoa, eu tenho um outro vídeo que explica isso, o que é livre-arbítrio. Não se fala em livre-arbítrio para quem tem trevas, livre-arbítrio é somente para quem está na luz. Se procurar na minha página do Facebook, você vai encontrar um videozinho lá onde eu explico a respeito do livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio pode cancelar a predestinação de Deus, anular a predestinação, tá? Porque receber a presença de Deus é a última etapa desse processo de predestinação que está em Romanos 8, 29 e 30. Se não perseverar até o fim, nós temos livre-arbítrio de sair da presença de Deus, né? E daí podemos anular a predestinação, amém? Então, eu vou deixar essa breve explicação para quem quer compreender a predestinação bíblica, né? Sem delongas. E é um vídeo bastante breve para ajudar a compreensão. Amém? Deus abençoe os irmãos.